Saúde, os amados irmãos, na paz do Senhor. Então, irmãos, hoje nós vamos estar tratando da lição, juvenis, a lição número 10, cujo título fala a dimensão presente e futura do reino. Eu quero aqui fazer algumas colocações, para estar mostrando para os irmãos alguns detalhes dessa lição. Então vamos lá. Nós vamos hoje estar falando basicamente a dimensão presente e futura do reino e a igreja, expressão atual do reino de Deus. Lembretes, leitura diária, que está na revista, leitura diária da Bíblia, oração. Amém? Isso faz parte do nosso devocional diário. Texto, porque o reino de Deus, o texto áureo, porque o reino de Deus não consiste em palavras, mas em virtude. Bom, eu separei aqui rapidinho para falar com vocês, acho que a gente já falou, mas vamos lembrar. O que é virtude? Graça, fé, caridade e esperança, tá? É basicamente qualidade moral. Então, virtude é isso. Então, quando a gente está falando dessa questão de que o reino de Deus não consiste em palavra, em virtude, são essas coisas que a gente tem. Às vezes a gente fala muito, às vezes a gente quer falar muito mais do que aquilo que a gente é, ou daquilo que a gente está buscando ser. Bom, o texto áureo está em... cadê aqui, gente? Meu Deus. O texto áureo está em 1 Coríntios 4-20. E a leitura bíblica em classe está em Mateus 10, 5 até o 15. Eu separei o verso 10 para estar falando com vocês sobre ele, No verso 10, basicamente diz assim: nem alforjes para o caminho, nem duas túnicas, nem sandálias, nem bordão, porque digno é o operário do seu alimento. Daqui a pouco nós vamos conversar a respeito disso, Objetivos: caracterizar a natureza do reino de Deus, apresentar as dimensões presente e futura e apontar o papel da igreja no reino de Deus, A leitura bíblica em classe, como eu disse, está em Mateus 10, do versículo 5 até o 15, e no verso 10 tem uma palavra que eu separei no começo e uma no final. A primeira palavra: nem alforjes para o caminho. O que é alforje, irmão? Alforje é uma bolsa que o pessoal carregava, ou lateral, ou nas costas, na maioria das vezes mais lateral. E por que aqui fala isso? É um estudo muito mais profundo do que eu vou dizer para vocês, mas é exatamente porque, para não ter nada, tá? Porque o alforje servia para você carregar o quê? Normalmente dinheiro, porque não é uma bolsa tão grande. Então, o que está querendo dizer aqui, carregar alforjes, e aí diz assim: nem duas túnicas, nem sandália, nem bordão, porque digno é o operário, É o operário do seu alimento. Então, observa bem, olha o que o alforje tem a ver com dinheiro, Aqui o Jesus está querendo dizer o seguinte: você vai pregar o evangelho, tá certo? Eu não estou mandando você pastorear, você montar a igreja, você vai pregando o evangelho. Quem prega o evangelho tem direito ao seu salário. De qual o salário de quem sai pregando o evangelho? É o alimento. Falou em dinheiro? Não. Então aqui quando ele diz em não ter alforje, é exatamente para as pessoas não querer ali se fixar, formar uma igreja e ali começar a ter doações, essa história toda. Então basicamente é isso, tá? Não use bolso para carregar nada, seu trabalho é pregar e não é pastorear. Então é isso que Jesus quis dizer para todos eles aqui. Bom, nós temos na revista os tópicos, e no primeiro diz assim: qual é a natureza do reino de Deus? Vai muito além da salvação, pois é o próprio Deus se revelando em glória e majestade, com poder, intervindo em tudo de forma soberana e incontestável contra o domínio das forças do inimigo. Então o reino de Deus, é muito mais do que a salvação. Eu podia falar muito mais do que simplesmente a salvação. Não, salvação não é simplesmente não, irmão, porque nós sabemos as lutas que são travadas, e nós sabemos
nós não sabemos as lutas que são travadas, né, por nossa causa, pela salvação que nós temos. Às vezes nós temos alguma dificuldade e já achamos que é uma luta muito grande. Então, o reino de Deus é o próprio Deus se revelando ao homem. Tá? A dimensão do espiritual exercendo influência sobre o plano físico, ou seja, Deus Espírito vindo exercer influência sobre esse plano nós de vida, nosso e do que está acontecendo de uma forma geral, né? Se dá quando damos ouvido e somos levados a cumprir os propósitos de Deus. Está em Mateus 28:8. Então, isso só vai acontecer realmente se nós ouvirmos, tá certo? E se praticarmos a palavra de Deus dentro dos propósitos que Ele mesmo estabelece para nós. Então, a natureza do reino de Deus é desse jeito que funciona. Tópico 2. O reino de Deus no tempo presente. Então, vamos entendendo isso muito bem. O povo da época, sofrido, oprimido, massacrado por Roma, esperava por uma situação nova, por um Salvador, né? Então, o povo achava que Jesus tinha vindo como, né? Não sei se você já, por um acaso, viram aí um filme Espartacus ou Gladiador, né? Então, ele esperava que fosse Jesus fosse um cara daquele, que arrancasse a espada, manejasse bem a sua espada, a sua lança, o seu escudo, lutasse muito bem. Jesus fez tudo isso, só que a espada de Jesus, né? Quer dizer, se ele estivesse aqui hoje, quer dizer que a espada de Jesus é a nossa espada, é a nossa Bíblia Sagrada. Tá? Jesus veio e começou a pregar o arrependimento, porque o reino dos céus já é chegado. É o que Jesus dizia, está em Mateus 4,17. Então Jesus pregava, arrependei-vos, porque o reino dos céus já é chegado. É como se ele estivesse dizendo, né? Arrependei, porque eu já estou aqui para pregar o reino, né? Mas as pessoas, né, não entenderam. O povo não entendeu porque queria um rei que enfrentasse Roma, né? Então o povo queria, né, esse cara, tipo talvez Davi, né, sanguinário, que ele quis terminasse tudo para conquistar, uma pessoa de conquista. A conquista de Jesus é espiritual, guarda isso na sua vida. Cristo veio oferecer um plano espiritual. Esse espiritual para a minha vida, para a sua vida. O espiritual agindo no físico depois faz toda a diferença. O soberano agindo no tempo atual, sarando as feridas e conduzindo a história. Assim que Jesus fazia. Jesus naquele tempo, né, pregava, falava do reino de Deus, sarava as pessoas. Hoje, do mesmo jeito. Por que nós não temos visto isso na igreja acontecer como acontecia naqueles tempos? Porque vocês vão entender que a igreja está fria. A igreja, na verdade, a igreja não está fria, a igreja está mais morna que fria. Porque as pessoas falam com as suas bocas, mas não, né, realmente é representado do seu coração. Isso chama-se mornidão. E mornidão, né, Jesus não quer uma igreja morna, Jesus quer uma igreja quente, né? Jesus não quer uma igreja igual estava acontecendo, né? Estava para acontecer em Éfeso, morno, não. Então, igreja tem que ser quente, negócio de morna e fria não existe, né? Assim como naqueles dias, a humanidade é marcada pela desesperança, meus irmãos. Nós hoje, para pensar no dia de hoje, como é que nós estamos desesperados com tudo? Nós não estamos tendo esperança de nada, por isso eu te digo, de há muito tempo, a única esperança que existe chama-se Jesus Cristo. A única coisa que nós devemos crer é em Deus. E a única pessoa que nós devemos estar pedindo para que venha nos ajudar sempre é o Espírito Santo de Deus. Então nós temos aí, ó, o Pai, o Filho e o Espírito Santo agindo em nosso favor. Assim, então, a humanidade é marcada de desesperança. Naqueles tempos de hoje, temos sofrimento, por exemplo, as guerras, né, que estão aí, ameaças toda hora. Agora a Coreia do Norte vai fazer isso, vai fazer aquilo, o outro lá, né, que vai invadir, o outro. Então tá um negócio de doido. E
no presente momento, não tem como deixar de falar, estamos aí, o mundo todo parado por conta de uma Covid, né? De um vírus que está aí matando pessoas, então isso tudo traz sofrimento, porque a cabeça fica muito confusa nessas coisas. Injustiças sociais, bom, eu queria perguntar para vocês, por que um trabalhador pode ganhar nem R$ 1.100 e por que um parlamentar pode ganhar 100, 200, por que um jogador de futebol pode ganhar 1 milhão, 10 milhões? Por que isso? Por que essa confusão toda se as pessoas têm as mesmas necessidades, né? Falta de referências morais, pastores aí cometendo erro gravíssimo, entendeu? Fazendo coisa que não deveria, né? E o governo, vamos falar de governo, né? Os nossos governantes, né? Quando eu falo dos nossos governantes, eu falo assim, dos municípios, do estado e do mundo. O que estão fazendo? Irmão, nossos governantes parece que só estão olhando na verdade para o poder e para o dinheiro. Eles querem isso, tá? E esfriamento no amor. A humanidade, observa aí, né? Vou deixar para vocês alguns fatos aqui para vocês verem esse esfriamento, né? Aquele negro americano que foi morto ali, sufocado com o soldado enforcando ele aí, pressionando a cabeça dele contra o chão e o pescoço, sem respiração. Uma criança do Recife que é colocada no elevador sozinha, uma criança de 5 anos que cai de cima do prédio, né? Uma criança na Alemanha, pequena, uma menina que alguém chega, esse estuprador, esse cara, e até hoje procura pela criança, né? Tomara a Deus que ela esteja viva para contar exatamente, mas nós sabemos que é difícil. Mesmo com o advento do reino, temos ainda Satanás oprimindo a pessoa. Está em 1 Timóteo 4:1. Meus amados, quero lembrar vocês sempre. Satanás não está do nosso lado, está na nossa frente, ele está em derredor. Derredor quer dizer em todo lugar que você pensar, ali ele está, tá? Quero dizer para vocês, quando o ali ele está, é porque Satanás, como nós sabemos, Deus é onipresente, onipotente, onisciente. Satanás não é. Então, ele não está em todo tempo, mas os seus soldados estão onde ele não pode estar. Precisamos fazer com que a mensagem da cruz seja anunciada a todos para termos a realidade do tempo presente mais justa, pacífica e feliz. Então, se nós pregarmos esse evangelho do reino, se nós falarmos da salvação pela graça, do evangelho da graça que é hoje, nós estaremos fazendo o quê? No tempo presente, tendo mais justiça, paz e felicidade. O ponto 3, o reino de Deus é um tempo futuro. Tempo futuro, meus irmãos, quero lembrar vocês, é escatológico, são as coisas que ainda hão de vir. O futuro está relacionado à segunda vinda do Senhor Jesus, o arrebatamento da igreja, que está em Mateus 24:30, nós já falamos, mas lembro vocês, arrebatamento da igreja, né? Será o triunfo de Jesus sobre o mal e viveremos o reino de Deus no tempo futuro, no futuro. Hoje nós vivemos o tempo do evangelho do reino, do tempo da graça. No tempo de hoje precisamos aprender a ser grato a Deus por tudo que no futuro, né, nós vamos ter, que é basicamente essa íntima intimação com Deus. Então nós precisamos ser grato. Nós sabemos ser muito hoje, me dá. Nós precisamos aprender, falei, obrigado. Então essas coisas a gente precisa melhorar. Precisamos então pregar o reino hoje, no tempo da graça, com a visão futura da eternidade, com essa visão de que nós vamos morar na Jerusalém Celeste, né? O quarto ponto fala a igreja como uma expressão atual do reino de Deus. A igreja é o território do governo espiritual de Cristo, que é formada pelos cristãos que aceitaram e aceitarão a Jesus como um único, suficiente Salvador. Já falamos disso, né? Único, não tem outro. Suficiente Salvador, porque ninguém mais vai te salvar. E eu aqui não anotei, mas quero te lembrar. E Senhor, porque eu preciso saber que eu tenho regras, né? Não é assim de qualquer jeito. O inimigo, presta bastante atenção, o encardido, o sujo, o mentiroso, o enganador, não tem mais poder sobre nós a partir do momento que nós aceitamos e vivemos esse evangelho.
Ele não tem. Ele fica louco. Tanto é que quando uma pessoa está aí fazendo discipulado para ser batizada, ele fica louco. O dia do batismo ele fica louco, entendeu? Tentando essa pessoa, assim como ele fez Jesus. Quando nos deixamos ser guiados pelo Espírito Santo em todo o detalhe da nossa vida, o reino de Deus chegou a nós. Então, se eu estou andando, né, conforme as coisas, o reino de Deus já está em mim. Cada um tem que buscar comunhão com Deus, rompendo toda e qualquer prática pecaminosa como cidadão do reino de Deus, fazendo a diferença no mundo. Bom, aquele que roubava não rouba mais, aquele que fazia fofoca não fofoque mais, aquele que emprestava dinheiro a juro alto não empreste mais. Cidadão do reino de Deus vive diferente, é diferente porque, né, o reino de Deus está dentro dele, está no coração dele. Cada um tem que buscar comunhão com Deus, rompendo toda e qualquer prática pecaminosa, né? Porque senão não tem jeito, pecado não entra, né? Fomos criados, olha irmãos, para ser sal e luz. Mateus 5, 13, que eu anotei qualquer coisa errada, mas na sua revista tem. Fomos criados para ser sal e luz em todos os lugares. Então, o que eu quero dizer? Nós temos que, todo lugar que a gente passar, a gente tem que ser, a gente tem que fazer a diferença, porque se a gente não fizer a diferença, nós não estamos fazendo nada, né? É Mateus 13, 14, tá? Conclusão, a gente concluir essa lição de hoje, né? Essa lição de título, né? Que nós estamos estudando a revista Jesus e o Reino de Deus, né? E aí, vamos lá, a nossa conclusão é: as pessoas precisam conhecer a Jesus e experimentar o quão maravilhoso é fazer parte do Reino de Deus. Amados, para você que está nos ouvindo, que ainda não faz parte desse reino, é difícil para você ouvir. Eu sei que muitas pessoas ficam, não sei. Não, o Reino de Deus é maravilhoso, só tem jeito se você entrar. Tem muitas coisas na vida que a gente não precisa entrar para saber que é bom ou ruim. Mas tem coisa na vida que a gente tem que entrar exatamente para experimentar. Essa coisa que vale a pena você entrar chama-se Reino de Deus. Aceite Jesus Cristo como o único suficiente Salvador. Aí onde você está, procure uma igreja, comece a conversar, comece a confessar a Deus os seus pecados e viver uma vida em retidão, que você vai ver como que as coisas na sua vida mudam. Nós, enquanto sal e luz, Igreja do Senhor, precisamos mostrar ao mundo o reino de Deus. Então, amados, agora essa conversa é para mim e para você que estão na igreja. O nosso trabalho é mostrar esse reino para as outras pessoas que ainda não conhecem. Que o Senhor Jesus ilumine a sua vida que não ainda conhece esse reino. Que o Senhor Jesus continue a iluminar a sua vida para você que já conhece esse reino. E vamos aprender a ser sal, aquilo que recupera, e vamos aprender a ser luz, aquilo que ilumina, para todas as pessoas que ainda não conseguiram entender o que é o papel do sal e o que é o papel da luz. Que o Senhor Jesus nos abençoe fortemente nesse dia, e para você que ainda não aceitou, que as bênçãos do Senhor recaia sobre você todos os dias da sua vida, que você marque esse encontro com Jesus, porque Jesus já está te esperando. Amém.